Vimos no bloco anterior, então, os 13 passos que o Kevin Polk nos mostra de como trabalhar a Matrix. Exercitamos fazer a Matrix, né? E aqui só um desenho dele mesmo, né? Que traz todos esses pontos que a gente viu. Então, a experiência sensorial, note a experiência sensorial, né? A experiência mental. Depois, como é se aproximar do que é importante versus como é se afastar do que é doloroso. Note de novo a diferença, né? Vá para onde, o que e quem é importante, que coisas como medo, ansiedade, né, te tiram desse caminho, que coisas você faz para aliviar isso, que coisas você faz para se aproximar do que é importante, né? Notar os loopings, né? O que a gente faz, que são os loopings, notar quanto tempo a gente fica em cada lado, né, nesse movimento, nesse balanço entre se aproximar e se afastar, né, e notar os ganchos, né, as coisas que nos capturam, certo? Então, fica aqui o esquema, retirado aqui do Kevin Polk, para vocês lembrarem o passo a passo, certo? Então, a gente vai explorar com os nossos pacientes as ações que aproximam e as ações que afastam do que é importante. Então, aqui botei essa figura de, né, uma pessoa com os pés num caminho, né, que é uma metáfora que a gente pode trabalhar, para onde eu estou me direcionando, né, quais são as ações que eu faço que me aproximam de quem eu quero ser, do que é importante para mim, de quem é importante para mim. E aí, convido vocês, de novo aí, a se pensarem nesse ponto, né? Quais são as ações que vocês têm tomado, que vocês tomaram hoje, que aproximam vocês do que é importante? Pode escrever aí. Eu também vou pensar aqui. Quais as ações que afastam do que é importante, né? E aí posso até dividir um pouco de ações que eu tive hoje que aproximam do que é importante, né? Eu acordei, estava meio travada, né? Um pouco de dor cervical e tinha remédio, poderia ter tomado um remédio, né? Mas não era uma dor que estava tão assim forte que eu precisasse de um remédio. Então, eu notei a dor, notei o desconforto e nesse movimento de, né, quem a Marta eu quero ser faria agora, né, o que é importante para mim nesse momento, o autocuidado, né, o autorrespeito. Então, eu fiz um alongamento, né, fiz um alongamento demorado, né, botei um colchonete no chão, alonguei para um lado, alonguei para o outro, fiz uma meditação, né, uma prática de atenção plena, melhor dizendo, né, fechei os olhos, fui notando a respiração e fui fazendo muito do que a gente fez aqui, né, fui notando, né, a experiência de estar na mente e como, né, quando a gente vai fazer prática de atenção plena, a gente fica ali nas preocupações, né, e na mente, nas imagens, versus ir para o corpo, né, e notar. E o que eu notei hoje de sensações foi o sol, né? Entrava bastante sol pela janela ali da minha sala e tinha um vento gostoso, né? Então, era muito mais gostoso, prazeroso estar na sensação, né? Tá lá em cima no na experiência sensorial, né? Estar na sensação do sol na pele, do vento, do barulhinho das folhas, dos passarinhos. Mas, assim, a gente não fica ali todo o tempo, né? Fica ali e vai para a mente, vai para o pensamento. Né? Então, aí vinham os pensamentos, né? Tudo que tinha para fazer e tal. E aí, os pensamentos já geram aquele alvoroço, né? E aí, aí eu vou pro alvoroço, então, tá,
Deixa eu notar esse alvoroço, esse peito agitado. Deixa eu notar como é que é essa experiência. Deixa eu dar espaço para ela, né? Claro, eu tô aqui falando, né? Deixa eu dar espaço para ela. Isso tudo é mente, né, gente? Quando a gente tá na prática, a gente só vai, né? Só para e respira e nota o que a gente está sentindo no corpo, né? Então, é muito legal que a gente... Então, o que aconteceu hoje foi isso, né? Eu notei, tinha dor ali, que me afasta, né, do que é importante para mim, porque a tendência quando eu tô com dor é ficar mais quietinha, né? Mas depende a dor. Às vezes, sim, ficar mais quietinha vai ser um comportamento de cuidado, né? E às vezes ficar mais quietinha vai ser um comportamento de fuga. Isso é uma coisa importante de salientar aqui para vocês, né? Que o mesmo comportamento pode ter diferentes funções. Porque tem a topografia do comportamento e tem a função do comportamento. Então, por exemplo, eu posso estar com dor, por exemplo, posso acordar com uma dor de cabeça, tá? E ter um comportamento de, sei lá, comer um chocolate, tá? Pra mim, Marta, comer chocolate, tá aqui, né? Comportamento. No contexto de uma dor de cabeça, é um comportamento de fuga e esquiva, né? Da experiência e que não funciona, porque vai piorar a dor. Então, eu tô buscando ali um prazer que vai piorar a dor, tá? Ao mesmo tempo, então, qual que é a topografia desse comportamento? É comer chocolate. E qual que é a função aqui desse comportamento? Aqui, no caso, tô com dor, como um chocolate, a função é reforço positivo, reforço negativo, ou seja, função de esquiva, de fuga da minha experiência interna, tá? É o mundo da esquiva experiencial. Mas eu posso olhar esse mesmo comportamento, com essa mesma topografia, comer chocolate, e ter uma outra função completamente diferente. Uma função apetitiva, uma função reforçadora positiva. Pensa aí, vocês conseguem pensar um exemplo onde comer um chocolate tem uma função reforçadora positiva que nos aproxima do que é importante para nós? Por exemplo, eu posso estar num contexto, com a família, com pessoas que eu gosto, e, sei lá, tem um chocolate muito especial que essas pessoas gostam. Que tem uma história, que a gente já comeu juntos, que a gente gosta de comer juntos. E a gente está num momento juntos, compartilhando. Então, esse é o contexto, esse é o A, né? Então, eu estou num contexto A com as pessoas que eu gosto, compartilhando momentos, curtindo. Tem toda uma história aí da questão daquele chocolate na nossa relação. Aí o comportamento B, comer o chocolate, vai ter uma função apetitiva, reforçadora positiva. Ou seja, comer o chocolate aqui me aproxima, né? Me aproxima dessas coisas que são importantes, que é compartilhar, que é estar junto, que é relembrar. Vou botar os sóizinhos aqui, né? Que a gente brincou que os sóis são as coisas que a gente quer se aproximar, né? Então, compartilhar, estar junto, conexão, lembrança, né? Mostrar que eu lembro da pessoa e que eu, enfim, gosto de comer aquele chocolate com ela, boas recordações, enfim. Esse comportamento, comer o chocolate, vai ter como consequência vários reforçadores positivos aqui, que não são chocolate, né? Brinquei ontem que o chocolate não era o reforço, né? Que os valores não eram chocolate, que o chocolate às vezes era um reforço, mas que os valores eram algo muito além de um chocolate. Então, todas essas coisas infinitas, conexão, amizade, lembrança, enfim, vínculo, são valores, né? Então, aqui, nesse exemplo, o comportamento comer chocolate tem, né? Estava aqui num contexto, né, que eu comentei com vocês, com as pessoas, com a família, o comportamento comer chocolate tem uma função reforçadora positiva. Mas esse mesmo comportamento
comer chocolate num outro contexto, num contexto em que eu estou triste. Vamos botar aqui, contexto de triste, com dor, né? O comportamento, comer chocolate. A consequência, aliviar no curto prazo o meu desconforto, né? Aliviar o meu desconforto no curto prazo, mas logo na sequência provavelmente vai piorar minha dor de cabeça e vai me trazer vários raiozinhos aqui, né? Que a gente falou que são as coisas que a gente foge, né? Eu tava aqui sentindo um monte de coisas difíceis, comi o chocolate e voltei para as coisas difíceis, né? Vou mostrar aqui para vocês Então, eu estava aqui sentindo coisas difíceis, a dor, o desconforto, tristeza. O que eu fiz? Comi o chocolate para tentar aliviar a dor, mas piorou a dor. Então, eu estava tentando fugir do raio e colhi mais raio. Captaram a ideia? Ao passo que o mesmo comportamento, comer o chocolate, pode estar desse lado aqui, né? Então, eu tenho essas pessoas importantes para mim, que eu tô, né? Pessoas importantes, como um chocolate, uma ação, para me aproximar do que é importante, para fazer trocas, para mostrar que eu lembro delas, para estabelecer conexões, tá? Então, bem importante essa questão de topografia versus função do comportamento, tá? Como a gente viu aqui, a mesma topografia, comer chocolate, né, pode ter duas funções diferentes, um mesmo comportamento idêntico. Função de esquiva da experiência ou função de reforçadora positiva, aproximação, né, do que é valioso para mim, tá? Então, assim, e quem vai classificar isso? O nosso paciente. Né? Se esse comer chocolate desse dia estava onde? Ah, estava aqui, doutora. E daquele outro dia, onde é que estava esse comer chocolate? Ah, estava aqui, doutora. Então, porque os valores são dele, a experiência dele. Ele que vai nos dizer, né, onde é que ele está. Muito bem. Então, aqui, mostrei para vocês. A gente estava aqui nessa questão de explorar, né, comportamentos que se aproximam e comportamentos que afastam do que é valioso, né? Eu coloquei essas flechinhas aqui, né, para nos mostrar os valores, as coisas que a gente quer se aproximar. Então, sempre do lado direito na Matrix, né? O que é importante. Nós vamos caminhar em direção a quem e o que é importante. Aproximação. E ações que me levam para me afastar do que é importante. Então, que ações são essas? E aí o paciente vai nos listar quais são as coisas que ele faz para se afastar do que é importante para ele. Em vários contextos, né? Às vezes vai ser, né, eu escuto, né, às vezes assim, como eu disse, né, nós vamos classificar isso com o paciente, nós não vamos sair classificando, mas às vezes ver um Netflix está do lado de se afastar do que é importante. Né? Eu estou cheia de tarefa para fazer, lá estou com meu TCC da faculdade para terminar, né? Tem um monte de coisa. Vou até fazer aqui no quadro para fixar bem a história da Matrix, né? Então, tenho TCC para fazer, vem pensamentos aqui, né? Ai, meu TCC, que medo, né? Eu não vou conseguir fazer, interrogações, dúvidas, um monte de coisas nojentas, né? Ou desagradáveis. Eu noto essas experiências aqui, né? E o que tu faz geralmente quando experimenta assim, o TCC tá aí, eu tenho que fazer o TCC, meu prazo está acabando, o que tu geralmente faz? O que tu te nota fazendo? Eu vou pro Netflix, né? Aí eu posso perguntar, onde é que tá o Netflix, quando o paciente já conhece a Matrix, né? Onde é que tá o Netflix aqui nesse contexto? Tá aqui, ó, doutora. Então tu vai pro Netflix. Que coisas mais a gente te veria fazendo quando tu tá ali deparada com o TCC, com medo do TCC? O que tu vai fazer? Vou pro Netflix, vou pro Instagram. E aí convido vocês a fazerem isso aí com vocês, né? Escolher
enfim, alguma experiência desagradável de vocês, seja qual for, para fazer aqui a Matrix com a gente. Com a gente é ótimo, comigo, né? Faça um diagrama, então. Qual que é essa experiência que é aversiva? É uma tarefa que tem para fazer, é uma aula que tem para montar, é o TCC que tem para dar, sei lá, é organizar suas contas, enfim, coisas que nos geram emoções desagradáveis. Então, esse paciente hipotético tem um TCC, tem medo, né, dúvidas, ideias de que não vai conseguir fazer. O que ele faz? Vai para o Netflix, vai para o Instagram. Como você se sente quando faz isso? Aí ele vai dizer, né? Tem um alíviozinho ali, né? Tem um alíviozinho. Depois eu me sinto pior do que eu estava antes. Tá. E a fulana que tu quer ser? O que faria quando se depara com esse medo, esses pensamentos sobre o TCC? Eu iria ir para o computador. Eu iria escrever algo. Eu iria, sei lá, contatar o orientador. E aí a gente vai fazendo aquilo que a gente conversou, né? Tá, e como é que é se notar nesse lado? Como é que tu te nota nesse lado? Como é que tu te nota nesse lado? E o que tem de importante para ti? De ir para o computador, de escrever alguma coisa, de fazer o TCC? Realização, orgulho, né? Autossatisfação. E a gente pode ir praticando isso, né? Então, assim, nota. Você notando tá aqui. Nota, né? Quando que você tá aqui? Né? Quando que você tá aqui? Lembrando que estava falando de topografia, né? Que às vezes o Netflix vai estar desse lado de cá, né? O Netflix, vou pegar uma cor verde, né? Porque o lado aqui dos valores, vamos... Ó, a linguagem já fazendo a equivalência de estímulos, né? Verde é bom, é positivo, vermelho é negativo, né? É alerta. Então aqui, ó, o Netflix pode estar aqui às vezes. Então, que contexto para o meu paciente o Netflix vai estar aqui como uma ação comprometida? Vocês conseguem pensar? Quando é que o Netflix pode ser para o nosso paciente uma ação comprometida? Ou para vocês, uma ação comprometida? Será que dormir, descansar, ver Netflix é sempre uma fuga? Será que é sempre aqui uma esquiva? Às vezes não é. Né? Às vezes, para mim, eu noto bem a diferença, assim, quando que dormir tá desse lado aqui, da esquiva, da experiência, de alguma coisa que eu não quero enfrentar. Quando é que eu tô ali com a Marta que eu não quero ser. E quando é que dormir tá aqui, no lado de autocuidado. Né? Então, o Netflix pode estar relacionado a um valor, por exemplo, como autocuidado. Então, pensando no nosso pacientinho aqui do TCC, quando que o Netflix seria para ele um comportamento de ação comprometida? Lado esquerdo, lá, de cima. Pensa aí. Pensa num contexto. Eu pensei num aqui. Que contexto é esse que eu pensei? O paciente trabalhou no TCC, entendeu? Ele estava com medo, estava com ansiedade, estava nervoso, mas ele sentou, né? E ficou horas ali trabalhando no TCC. E ele precisa respirar para poder seguir com qualidade. Então, vai assistir um Netflix. O Netflix aqui entra como um comportamento de ação comprometida, como um autocuidado, como um refresco para seguir em frente nas ações comprometidas. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Então, essa questão de notar com o paciente, né? Quando que ele está se aproximando do que é importante, quando que ele está se esquivando do que incomoda, faz muita diferença. E, de novo, combinem com os pacientes de vocês. E combinem com vocês, vou me atrever a dizer isso, né? Notem,
faça esse exercício, assim, ao longo aqui do curso e na vida de vocês, né? De que lado que eu tô agora, né? Quem eu tô sendo agora? Tô aqui, e aí cada um vai ter o seu símbolo, né? Tipo, a gente aqui era flor, e aqui era minhoca, sol e chuva, enfim. Tem uma que é praia e caveira, então, infinitas possibilidades. Mas notem para escolher, porque nós estamos aqui nesse centro que observa, né? É como assim, eu tô aqui e eu observo tudo que acontece dentro de mim, né? As coisas que eu sinto, as emoções, os pensamentos desagradáveis, as coisas que fazem meu coração pular, que fazem meu olho brilhar, que são os valores. Então, nota isso, né? Nota isso, o que eu faço, né? Se tivesse a câmera, isso que eu estou fazendo aqui agora, estou deitada, isso aqui é a marca que eu quero ser, é uma fuga, é uma aproximação, né? Até já introduzindo as conceitualizações de caso, por exemplo, assim, um paciente que fuma, né? Não que a gente vá rotular aqui, né? Onde é que as pessoas estão, mas muitas vezes, a partir do comportamento problema do nosso cliente, a gente já saca o tipo de processo que ele está precisando trabalhar. Né? Uma pessoa que fuma muito quando está nervosa. Fumar pode estar aqui. Pode ser um comportamento de esquiva do que eu estou sentindo. E o que a gente precisa trabalhar com ela? Abertura, né? O processo de aceitação. Lembram do Hexaflex? O processo de aceitação estava bem aqui à esquerda, no aberto, aqui, né? Aceitação e desfusão. Abertura, né? É o oposto da esquiva experiencial, porque aqui ele está na esquiva experiencial. A gente precisa trabalhar o oposto disso. Vimos mais um exemplo de Matrix, mais um exemplo de comportamentos de aproximação e afastamento. Exploramos bastante a questão de como é importante a gente mostrar para os nossos pacientes, ajudar eles a perceberem quando eles estão se aproximando do que é importante, quando eles estão se afastando do que é importante, porque eles estão tentando fugir de alguma coisa desconfortável, não é? E notar a diferença disso na experiência deles. E eu dei alguns exemplos de como é que eu noto isso em mim, né? Quando eu estou me aproximando e quando eu estou me afastando, e a sensação diferente que é estar de um lado e de outro. E a importância, então, de notar. Notar para escolher. Esse é algo bem central da ACT. Então, além de fazer tudo isso, notar, né, quando se aproxima, quando se afasta, um outro caminho que é bem importante dentro dos passos para se trabalhar com a ACT é a questão de notar os efeitos da esquiva. Como que a esquiva funciona, né? Quais os efeitos dela? Então, eu botei essa imagem, né, de um homem andando em círculos ali, né? É como ele corre, mas ele não sai do lugar. E é um pouco isso que acontece quando o paciente está na esquiva. Ele está tentando fugir de uma coisa que é sofrida, de algum pensamento, de alguma emoção. Ele está tentando fugir daquilo para se sentir melhor, só que aquilo não está funcionando, né? Que é o que a gente chama da desesperança criativa, né? Eu estou tentando sair do buraco, mas eu estou cavando cada vez mais aquele buraco. Então, não está funcionando. Ou a metáfora do andar em círculos, né? Então, se a gente for pegar aqui a nossa paciente, nosso paciente hipotético, né, que está fugindo do TCC, e a gente quiser mostrar para ele os efeitos da esquiva, né? Então, a gente fez isso em alguns outros casos anteriores, mas acho que sempre é bom estar vendo de diferentes formas, né? Então, tá bem, tu experimenta, né, medo do TCC, e aí, né, tu nota que tu vai fazer o Netflix, vai pro Instagram, e qual é a sensação, né, quando tu tá aqui e vai para lá? O que tu nota no teu corpo? Né? Noto um desconforto, eu noto, né, um alíviozinho a curto prazo, mas logo volta uma sensação desconfortável. Então, é como, né,
É como se tu estivesse tentando escapar do TCC, das sensações, mas não estivesse funcionando. É como isso. Tá bem? Como a gente pode nomear esse movimento? Aí o paciente pode nomear isso, né? Como o nó, sei lá, né? O círculo sem fim. O círculo sem fim. Então, é poder mostrar que a esquiva, ela não é efetiva no longo prazo, né? Ou algumas perguntas como, tá bem, ver Netflix, ver Instagram, funciona para quê? Né? E o paciente vai perceber que funciona para aliviar o curto prazo ali, né? Funciona ali um pouquinho porque eu não preciso enfrentar o TCC, porque eu entro no mundo do Netflix, no mundo do Instagram e me esqueço do TCC, tá? Então, funciona para dar um alívio. Mas funciona para quem tu quer ser? Qual é né? Para onde te leva? Me leva para longe, me leva para muito longe de quem eu quero ser, né? Quando eu fico aqui no Netflix, no Instagram, eu sinto esse alívio, mas eu estou muito distante de me aproximar dessa realização, desse orgulho, né? Dessa autossatisfação de estar fazendo, botando a mão na massa do meu TCC. Tá, e como é? Daí a gente vai explorando todos aqueles processos que a gente falou lá no início, mindfulness e tudo mais. E como é estar desse lado e se notar fugindo? Estar lá no Netflix, estar lá no Instagram, qual é a sensação? O que tu experimenta? Experimento um desconforto. E o que tu faz depois? Eu fico ali, eu continuo ali, ou eu levanto, vou comer alguma coisa. A gente vai, então, assim, tateando com o paciente, né? Desenvolvendo nele o que a gente chama da sensibilidade contextual, né? O que eu estou sentindo? O que eu estou fazendo? Né? Para onde certos contextos me levam? E aí, o paciente enxergar isso aqui, né, essa inefetividade a longo prazo da esquiva, né, o quanto ele vai ficar andando em círculos aqui, correndo atrás de uma coisa que ele não alcança, é bem importante, porque dá a chance de ele escolher fazer diferente. Né? Então, ele vai notar de que lado ele está, qual o resultado, e ele pode aí, então, escolher fazer uma outra coisa, né? Isso aqui não está funcionando, então vou ter o medo, mesmo com o medo, eu vou lá e vou sentar na frente do computador. Que seja 5 minutos, né? E aí eu vou notar como é que eu me sinto, como é que é a experiência de estar ali, enfrentando o medo, né? Me expondo àquela sensação desagradável. O que eu colho? Qual é essa experiência? Como eu me sinto depois? O que eu faço depois? Do que eu estou me aproximando? Então, isso é bem importante para a gente trabalhar, né? Que o paciente note essa questão dos efeitos da esquiva, tá? E aí entra bem a questão de trabalhar essa desesperança criativa aqui. E aí eu falei para vocês que tem várias metáforas, né? Cavando o mesmo buraco, ou uma outra metáfora, eu tô quando a gente está na lama não, como é que é o nome daquilo? Areia movediça. Areia movediça, né? Se eu caio na areia movediça, espero que vocês nunca tenham caído, eu também nunca caí. Mas se a gente está na areia movediça e a gente quer sair dali, né? O que vai acontecer se a gente ficar se debatendo dentro da areia movediça? Vai me ajudar a sair? Vai me ajudar a afundar? Tá. O que vocês fariam se vocês estivessem na areia movediça? Será que boiar? Né? Deixar o seu corpo relaxado, tentar boiar na areia movediça ou ficar paradinho não funcionaria melhor? Então, é uma metáfora para cá, ó. Tô na areia movediça, né? Tô naquilo que é nojento, que é desagradável, que eu quero fugir.
que eu quero me esquivar. Fico me debatendo, tentando sair. O que acontece? Eu afundo cada vez mais. Ou no buraco que eu tento cavar para sair. Tô no buraco, né? Tô aqui nas minhas experiências internas negativas, difíceis de sentir. Quero me livrar delas. Começa a cavar. É o, né, o que a gente vê com os nossos olhos. Cavo. O que acontece? Tô cada vez mais fundo. Então, não funciona, tá? E poder ajudar o nosso paciente a notar os efeitos da esquiva pode ser bem importante. Muito bem. Então, vimos sobre movimentos de aproximação, movimentos de afastamento, do que é importante, notar essas diferenças. Vimos os efeitos da esquiva experiencial, o quanto ela não funciona. E na sequência, a gente vai ver agora outras coisas para trabalhar, ainda ligadas com essas, né, mas outras formas de explorar a ACT, de explorar a Matrix.